Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, texto que foi lido, os irmãos lembram o endereço? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Muito bem. Nós lemos do versículo 13 em diante até o número 22, e eu gostaria que você permanecesse com essa Bíblia aberta, que em alguns minutos nós estaremos lendo esse mesmo texto. A Santa Ceia do Senhor, amados, é um memorial que será celebrado até a volta de Cristo, e faz parte das duas ordenanças de Cristo à igreja, sendo o batismo nas águas e a Santa Ceia, a ceia do Senhor. São as duas ordenanças que nós observamos com bastante rigor. A igreja do Senhor Jesus observa. É muito importante que durante a nossa caminhada cristã nós tenhamos uma compreensão do significado da Santa Ceia. Isso porque é fundamental que tenhamos claro em nossa mente qual é a importância e o valor deste memorial. Nós precisamos saber a importância e o valor deste memorial, porque Paulo nos assevera com bastante clareza em 1 Coríntios, no capítulo 11, ali do versículo 27 em diante, a respeito do perigo de participar deste memorial sem conhecer de fato a importância e o valor que ele tem para o cristão, para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, nesta mensagem, nesse estudo, nós tentaremos explicar as principais características deste momento, que é um dos momentos mais lindos da celebração da igreja do Senhor Jesus. Mas o que significa a Santa Ceia, a ceia do Senhor? E aí que eu quero pedir para você ler comigo o texto de Lucas, capítulo de número 22, do versículo de número 13 até o versículo de número 20 desta feita. Vamos ficar de pé para você mudar um pouco aí de postura. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 13, diz o texto: e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que nela se cumpra, ou que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Podem sentar. Esse texto ele explica o significado da ceia. Esse texto, por si só, ele já é bastante explicativo, mas nós vamos esclarecer ainda com algumas palavras sobre o significado da Santa Ceia. A Páscoa judaica, ela era celebrada uma vez por ano, e ela tinha um objetivo:
Qual era o objetivo da Páscoa judaica? Era de celebrar o êxodo do Egito pelos hebreus, a saída de Israel, do povo de Israel do Egito pelos hebreus, e também de promessas de uma terra abençoada, de uma Canaã que emanasse leite e mel. Esse era o significado da Páscoa. Era para que os hebreus não se esquecessem de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, os livrou da mão de Faraó, os tirou de debaixo das cargas de Faraó, dos egípcios, e os levou para uma terra que emanava leite e mel, para a terra de Canaã. É para que eles não se esquecessem e eles pudessem multiplicar esta informação aos seus filhos, aos seus descendentes, às suas gerações. E Jesus escolheu exatamente a Páscoa para instituir a Santa Ceia do Senhor. Foi numa Páscoa que Jesus ele celebrou, ele implantou esta instituição, essa ordenança chamada Santa Ceia do Senhor. Foi na última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Provavelmente Jesus tenha celebrado 3 Páscoas: a primeira do primeiro ano do seu ministério, segundo ano, e esta no último ano do seu ministério. Ele reúne os seus discípulos, e o discurso ali foi diferente das 2 Páscoas anteriores do seu ministério. O discurso ali agora foi de despedida, é claro, e de preparação da igreja, dos discípulos, para o momento do sacrifício na cruz do Calvário. Apesar de os discípulos não terem entendido com toda clareza a mensagem de Cristo ali, eles entenderam depois, posteriormente, é claro, mas naquele momento eles não entenderam. Mas Jesus utilizou a Páscoa para colocar, para implantar esta ordenança chamada Ceia do Senhor. E nós já vimos que a Páscoa, ela tinha o objetivo de celebrar o êxodo e também de relembrar as promessas de dias melhores numa terra fértil, a terra de Canaã. Neste caso, a Páscoa judaica, ela era a sombra da Santa Ceia do Senhor. Nós não queremos menosprezar a Páscoa, aqueles que valorizam a Páscoa, ela é um memorial até hoje importante e celebrada ainda pelos judeus, e também algumas denominações a celebram assim com muito rigor. Mas eu quero dizer para você que a Páscoa já não é uma ordenança de Cristo para a igreja, mas a ceia do Senhor. A Páscoa, ela era a sombra do que seria a Santa Ceia. A Páscoa, ela relembrava o êxodo, a libertação do jugo de Faraó. A ceia, ela nos lembra que nós fomos resgatados do poder do diabo, do inferno, do pecado, e somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e caminhamos para Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a ceia, ela é superior, aleluia. Não foi à toa que Jesus mandou que se fizesse em memória dele. Ele disse: fazei em memória de mim, aleluia. Glória ao nome do Senhor. É através deste memorial da Santa Ceia que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro inclusive revelado no Apocalipse, que nós falávamos agora há pouco sobre a importância de se entender o livro do Apocalipse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício na cruz
do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós enviamos a seguinte mensagem ao mundo, a seguinte mensagem ao inferno: eu fui liberto do poder do diabo, eu fui liberto do poder do pecado, eu fui liberto do poder da morte, agora eu sou remido, agora eu sou filho de Deus, e o meu caminho termina na Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, a ceia do Senhor, ela é importante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, geralmente o texto mais lido na celebração da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 11, o versículo 23 ao 26, aleluia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Observe que Paulo, didaticamente, como um professor, ele está ensinando a igreja de Coríntio a respeito da importância da ceia. E ele afirma que da mesma forma que ele recebeu do Senhor, ele ensina, ele repassa este aprendizado à igreja. E no versículo de número 26, na última parte, ele diz que todas as vezes que nós fazemos, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós não apenas nos lembramos, nós anunciamos. Da mesma forma que Israel, quando celebra a Páscoa até hoje, ele envia uma mensagem ao mundo que o seu Deus é um Deus libertador, que os livrou da escravidão do Egito. Todas as vezes que Israel celebra a Páscoa, ele está enviando esta mensagem ao mundo. Da mesma forma que a igreja celebra a Santa Ceia, está também enviando uma mensagem ao mundo. E qual é a mensagem? Estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Anunciar a morte para quê, pastor? Anunciar que é através da morte de Cristo no Calvário que este mundo tem esperança de vida eterna, que a salvação que nós cremos e vivemos e pregamos, ela é oriunda da morte de Cristo no Calvário, do sangue de Jesus que foi derramado por nós ali no Calvário. Louvado seja Deus, aleluia. E Paulo, ele reforça isso à igreja. Nós também queremos reforçar isso a você nesta oportunidade, aleluia. Anunciemos a morte de Cristo. Agora vamos a uma parte bastante interessante sobre a importância da ceia do Senhor. Falamos da origem da ceia, por que a Santa Ceia, o significado da ceia. Agora vamos à importância, aleluia. Jesus, ele diz que todas as vezes que nós celebramos, que nós comemos o pão, nós celebramos, lembramos da morte. E também Paulo afirma que nós pregamos sobre a morte de Cristo. E quando nós anunciamos a morte, nós não estamos apenas nos lembrando, mas nós estamos enviando uma mensagem para o mundo, como eu acabei de dizer. Então a ceia, ela é importante por isso. E eu disse que a ceia, ela é mais importante do que a Páscoa. Eu gostaria
de reforçar que não menosprezamos a Páscoa. A Páscoa é um memorial de Deus para o seu povo Israel, e ela é importante até o dia de hoje para Israel especificamente, mas para a igreja do Senhor, a Páscoa é a Santa Ceia. Todas as vezes, todos os meses, nós celebramos a Páscoa de Cristo, porque a Páscoa significa a morte de Cristo, a morte vicária do Cordeiro de Deus para as nossas vidas. Quem pode participar da ceia do Senhor? É uma pergunta interessante. Quem pode participar da ceia do Senhor? Nós observamos, só citamos aqui a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e eu queria ler com você a partir do versículo 27 até o versículo de número 31, para que você entenda, à luz das Sagradas Escrituras, quem pode participar da ceia do Senhor. Versículo de número 27, eu vou ler numa versão mais atualizada, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Na sua versão diz: não seria julgado com o mundo, não receberia o mesmo juízo que o mundo recebe por causa do seu pecado e da sua iniquidade. Já vimos que a ceia do Senhor, ela é um memorial sagrado. Sendo assim, quem pode participar da ceia do Senhor? Para responder a esta pergunta, devemos ter em mente as seguintes palavras do Senhor Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí encerra o livro de Mateus. Observamos aqui, queridos, que Jesus, neste versículo, ele institui a primeira ordenança que citamos, que é o batismo nas águas. Ele manda que os seus discípulos, que a igreja, vá a todas as nações e delas façam discípulos. E depois que esses discípulos tiverem ganhos, assim como o missionário que está lá no Suriname, nós ouvimos aqui o testemunho, ganhou um certo número de pessoas nativas ali, agora vai descer as águas batismais. Depois que o discípulo é ganho, que ele conhece a Jesus, então vem a hora do batismo nas águas, a ordenança de Cristo: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aí Jesus ainda continua neste versículo, nesse texto, que depois de batizar o discípulo, precisa ensinar esse discípulo a continuar a guardar todas estas coisas. E a Santa Ceia do Senhor também está inclusa aqui em todas estas coisas. É uma das ordenanças que também nós precisamos ensinar os discípulos a guardar. Aleluia! É claro que quando Jesus falou todas estas coisas, ele estava se referindo ao caráter cristão, à identidade cristã, à renúncia do pecado, à renúncia do mundo, ao novo modo de vida do cristão. Mas a Santa Ceia também está inclusa aqui nesta todas as coisas que devem ser ensinadas a guardar todos os discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, amados, ele é uma das bases sólidas das igrejas tradicionais evangélicas para estabelecer os critérios para quem pode participar da Santa Ceia.
normalmente são cristãos convertidos que já passaram no batismo das águas e estão em plena comunhão com Cristo, o nosso Senhor, o Senhor de todos, e também em plena comunhão com a igreja do Senhor. Aleluia! Daí a importância de um cristão ter uma igreja para se congregar, queridos. Nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas optaram pelo cristianismo solitário, pelo cristianismo online, por um cristianismo onde se ouve os cultos pela televisão ou apenas pelas lives. Mas a palavra de Deus nos ordena que nós nos congreguemos. Aleluia! Tem um versículo que diz, que adverte que nós não devemos deixar a nossa congregação como alguns já fizeram. É importante que nós congreguemos. O ato de congregar, ele gera tanto comunhão com Cristo, como comunhão com a igreja. E para nós participarmos deste símbolo sagrado, olha a importância dele, amados. Nós precisamos estar também em comunhão com os santos, em comunhão com a igreja. A igreja não é as quatro paredes que nos cercam, esse teto que nos cobre, estes assentos que nos acolhe. A igreja somos nós, eu e você, aleluia, que caminhamos a vida cristã na esperança do arrebatamento da igreja, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. É claro que nós somos diferentes, que pensamos diferente em alguns aspectos, que nos comportamos diferente uns dos outros por causa da nossa personalidade, mas nós devemos suportar uns aos outros e amar-nos uns aos outros para a glória do nome do Senhor e para que não percamos a comunhão com o Senhor, porque João nos adverte que aquele que diz que ama o Senhor e não ama o seu irmão é mentiroso. Então nós precisamos ter comunhão com a igreja, amar-nos uns aos outros para que o amor de Cristo seja refletido em nós. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui voltando, quem deve participar da ceia, e agora como deve participar da ceia, nós precisamos aqui trazer duas observações. Nós temos aqui um comentário da Concordância Bíblica Strong, que esclarece esse indignamente, que Paulo diz que alguns estavam tomando a ceia indignamente. Mas o que é tomar a ceia indignamente, pastor? O comentário bíblico Strong, ele traduz indignamente do original grego anaxios, que quer dizer de um modo indigno, ou seja, receber de forma profana, vadia, sem dar o devido respeito e reverência merecida a este símbolo. E nós temos aqui uma observação de um grande teólogo, Madeu Henry, comentando a respeito do versículo 27 do texto que lemos. Ele diz o seguinte, que Paulo, ele apresenta aos coríntios o perigo de receberem a ordenança indignamente, de prostituírem essa instituição chamada Santa Ceia, e automaticamente a igreja de Cristo, como eles faziam, e de a utilizarem com os propósitos de festejar e de pensamento com partidarismos ou intenções opostas ao seu motivo, ou uma disposição mental que ele seja completamente inadequada, ou de tentar manter aliança com o pecado e com a morte, enquanto estão ali confessadamente renovando a sua e confirmando a sua aliança com Deus. Madeu Henry ainda continua dizendo: assim se contrai grande culpa, eles serão culpados do corpo e do sangue do Senhor, de violarem essa sagrada instituição e de desprezarem o seu corpo e o seu sangue. Ele ainda prossegue: eles agem como se profanasse o sangue do testamento com que foram santificados, conforme Hebreus 10 e 29. Eles profanam a instituição e de certa forma crucificam o seu Salvador novamente. Em vez de serem
purificados através do sangue, eles são culpados pelo sangue, conforme Paulo esclarece. Ele conclui: é um grande risco que eles correm, eles comem e bebem para a sua própria condenação, como diz o versículo 29. Eles provocam a Deus e provavelmente atrairão a punição sobre si mesmo. Não há nenhuma dúvida, porém, de que eles incorrem em grande culpa e assim tornam-se sujeitos a condenação e a julgamentos espirituais e miséria eterna. Cada pecado é condenatório em sua própria natureza, e por essa razão, com certeza é assim com o pecado tão abominável como profanar a ceia do Senhor. E é profanada no mais grosseiro sentido por tal irreverência e grosseria de que os coríntios eram culpados. Paulo, ele chegou a dizer que alguns já tinham morrido, já tinham se desviado, já tinham caído da fé, porque estavam tomando a ceia indignamente, estavam profanando esta ordenança tão sagrada, instituída pelo próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou diante de uma igreja comprada e lavada no sangue de Jesus, que tem observado estes princípios, estas ordenanças com bastante carinho, com bastante atenção. E eu entendo que todos que aqui estão preparados para participar da ceia do Senhor, para fazer parte deste símbolo e não receberem condenação e não receberem juízo, mas serem, aleluia, alimentados espiritualmente e serem purificados pelo sangue de Cristo e terem a comunhão ainda mais estreitada com o Senhor, com os céus, na sua vida, na inteireza do seu coração e em todas as áreas do seu relacionamento com Deus. Aleluia. Portanto, queridos, eu quero reforçar algumas partes só desta mensagem para concluirmos. Aleluia. Quero citar o texto de Lucas 22, 15 e 16, que diz: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, antes de padecer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aleluia. Jesus nos dá aqui uma promessa de que Ele está ansioso para que se cumpra esta ceia no reino de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós participaremos de uma ceia, de uma festa nos céus, no período da grande tribulação aqui na terra. E esta festa é chamada de as bodas do Cordeiro, aonde o próprio noivo, o próprio Cristo, servirá a sua noiva, a igreja comprada, lavada com seu sangue, a ceia do Senhor, a ceia da comunhão eterna, ali no reino de Deus, como Jesus promete aqui em Lucas capítulo 22, versículo 16. Aleluia. A última ceia de Jesus com seus discípulos aqui na terra foi justamente aquela em que ele instituiu o memorial. Enquanto nós celebramos a ceia como igreja, aleluia, o Senhor, Ele aguarda nos céus o momento de nos ter com Ele nos seus braços, para assim celebrarmos a ceia do Senhor, recebendo ali do próprio Deus. Portanto, amados, a ceia do Senhor é um dos sacramentos, uma das ordenanças da igreja de Deus, e foi instituída pelo próprio Filho de Deus. A ceia do Senhor deve ser celebrada continuamente pela igreja como memorial até que o Senhor volte. Ao participar da ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte, aleluia, anunciamos a nossa redenção através da morte de Cristo no Calvário, do seu sangue que foi derramado. Por isso é imprescindível que nós tenhamos uma vida contínua de santificação e honra diante dele, não apenas no momento da ceia, mas que toda a nossa vida seja um altar de louvor e adoração ao Senhor até que Cristo volte. Quantos pode dar glória a Jesus? O Senhor abençoe a tua vida e que nós possamos estar prontos, preparados para cercar a mesa do Senhor com muita alegria, com muita liberdade nesta hora. Que Deus nos abençoe.